Bom dia. Saindo um pouco da nossa rotina, essa semana eu pedi autorização para a nossa coordenadora de, em vez de fazer a aula pelo Zoom, fazer aqui uma videoaula, né, como nós fazíamos antigamente. O motivo é que eu não estou muito legal de saúde, então preocupado se amanhã de manhã eu vou aguentar ficar até de 7 às 8h40, né, conseguir ter pique para dar aula. Aí eu pedi autorização para fazer essa videoaula, tá? Espero a compreensão de todos, mas foi a melhor solução que nós arrumamos para não passar por ocorrência, acontecer surpresas, né? Não poder dar aula. Então vamos tentar voltar aqui, o que nós fazíamos antigamente não é novidade para ninguém, correto? Outra coisa, vamos finalizar aqui o capítulo 5, por favor, peguem o livro de vocês, abram lá na página 61, os corpos das nossas esculturas, página 61, nosso livrinho, ok? Então vamos lá. Aqui nessa parte dos corpos das nossas esculturas, vamos iniciar aqui com as esculturas primitivas do período paleolítico. Então vamos parte a parte. Essa imagem, acredito que vocês já devem conhecer, né? Eu mesmo já falei sobre essa imagem algumas vezes dentro de sala de aula, vocês já devem ter visto isso lá no quarto e no quinto período também. Essa figura, né, tem apenas 11 centímetros, aproximadamente isso aqui, ó, 11 centímetros. Parece que é uma coisa, né, monstruosa, mas assim, não subestimem o tamanho dela. Por quê? Ela até há pouco tempo ela era conhecida como a escultura mais antiga, né, que os arqueólogos já tinham descoberto. Ela tem 11 centímetros, cerca de 25 milhões de anos de idade. Só para vocês terem uma ideia. Matilda! Foi realizada na pré-história. Era até pouco tempo, né, a estátua feminina mais antiga, né, escavada pelos arqueólogos. Então vamos em frente. Observem bem a imagem. Se você observar bem, não é nenhuma novidade, mas para quem não sabe, eu vou chamar a atenção de vocês o quê? Olhem bem o rosto. Não tem definição de rosto. Os seios vantajosos, o ventre com bastante volume também. Então, toda vez que eu falar aqui de escultura no período paleolítico, vocês sempre têm essa parte aqui. É como assim, é um estereótipo, professor? Chega a ser até um estereótipo. Dessa época, sempre o destaque era dessa maneira. Então foi encontrada nas margens do Danúbio, né? Como eu falei para vocês, até então era mais antiga, na Península Itália, nas margens do Reno, na Rússia, Sibéria e na Ucrânia. Todas elas possuem características similares, tá? Toda essa extensão da beira do rio, e sempre beira do rio. Por quê? Era onde o pessoal, né, a população se encontrava, porque seria mais fácil. Ali eles tinham a caça na mata atrás e à frente eles tinham o peixe e a água fresca, né? Então, já há estudo e escavações que afirmam que na África, não é nenhuma novidade, há esculturas mais antigas, ok? Então, observem bem essas outras duas esculturas e tenta perceber que interessante. Como eu acabei de falar, as partes mais que se destacam são sempre os seios e o ventre. Isso é um padrão daquela época. Por quê? As mulheres que tinham o ventre e os seios maiores, significa assim, é como se que elas fossem férteis, né, para manter o quê? A reprodução ser constante. Naquela época, não tinha essa coisa de você estar doente. Hoje nós estamos sofrendo com tudo isso, né, em pleno século XXI, você imagina naquela época. Então, aquela questão de nascer uma criança e perder essa criança, muitas vezes até por invasões, outras vezes por doenças que eles não tinham controle, era uma coisa que quase que normal. Então, a cabeça nunca parece detalhada, como eu falei nessa imagem anterior aqui, ó. Você pode observar que a cabeça parece até que ela está com um gorrinho, né? Mas nunca parece detalhada. E você pode observar o quê? Que essa daí a cabeça é até pequena. Já os seios e o ventre são
desproporcional ao resto do corpo. Outra também coisa que você não observa são os membros superiores e inferiores. Você pode ver que a perna e os braços são pequenos, tá? Nós estamos falando de esculturas paleolíticas. Matilda, para com isso. Agora nós vamos falar de escultura egípcias. Para com isso, Matilda. Escultura egípcias. As esculturas egípcias eram estáticas, não apresentavam movimentos e retratavam especialmente o faraó. Essa representação aqui, o que seria esse estático? Olha as pernas totalmente fixas, não tem movimento, não tem aquela quebradinha do joelho, sabe? E os braços também, ó, sempre retos. Você não tinha movimento de forma alguma. Essa era uma das características das esculturas egípcias. Já as gregas, a escultura grega, ela já começa a ganhar um movimento, né? Se você observar esse exemplo que eu coloquei aqui, você dá uma olhadinha. O rapaz ele já está aqui com um joelho um pouco curvado, não é verdade? A outra perna já está rígida, mas essa parte aqui, ó, deixa eu olhar aqui ver. Essa parte aqui, ó, perna reta e tem uma escora aqui. Esse é o ponto de equilíbrio. Aqui, já para dar esse movimento aqui do joelho curvado, ele coloca essa peça aqui atrás para dar o quê? O ponto de equilíbrio. Sabe aquela história que eu falo para vocês? Deixa eu pegar aqui. Aquela história que eu falo para vocês, quando vocês pegam uma caneta e coloca aqui, ó, você vai procurando, eu nunca consigo, né? Ainda mais agora, né? Você vai procurando, até que você acha aqui, ó. Aqui é o ponto de equilíbrio. Então os gregos, mesmo que aqui está um espaço maior, mas aqui a tampa da caneta dá, né, o peso. Então os gregos, eles começaram a fazer o equilíbrio na peça e assim eles conseguiram o quê? O movimento. Dá essa sensação de movimento. Tanto que o braço dele aqui, ó, é como se ele estivesse caminhando. Quando você vai caminhar, você tem esse movimento. Aí ele deu uma dobradinha aqui nessa parte aqui do quadril. Esse braço já está lançado aqui, entendeu? Então dá sempre essa relação de movimento. Outra imagem também, uma imagem feminina. Aí você pode observar também o que? Para dar esse movimento aqui, ó, das pernas, ele coloca mais uma vez aqui o ponto de equilíbrio, coloca um apoio. Então você tem que pensar o seguinte: a mão, olha só, protegendo a parte íntima dela, né, da parte íntima. Em cima ela deixa os seios expostos. Isso também já vem daquela questão do Paleolítico, mas eles não estão muito preocupados em esconder o corpo, não, o grego. Por quê? Porque o grego, sabe essa é quase um estereótipo de beleza que em pleno século XXI nós ainda passamos por isso. As modelos têm que ser assim, as meninas têm que ser assim, os meninos têm que ser assim, os meninos têm que ter aquele cabelinho assim, a mulher tem que ter aquela roupa assada, você tem que usar o celular da moda. Isso tudo começou lá na Grécia, tá? Para você ver como nós temos aquela ideia que somos muito avançados, estamos à frente de tudo, estamos avançados, mas a estética chega a ser até uma coisa assim, arcaica, né? Então olha aqui, o homem, né? Você percebe o peitoral, né? A barriguinha de tanque, né? Que o pessoal fala, o cara todo saradão, bonitão. A mulher é a mesma questão, até que ela está um pouquinho barriguda para algumas meninas do século XX. Ah, não, mas ela está barriguda. Não, mas esse é o padrão de beleza, a estética preocupada com a estética. Matilda, para lá! Desculpa. Ela tá brigando aí. Ela tá querendo derrubar a câmera, vocês acreditam? Então, olha só, tem toda essa estética é quase um estereótipo de beleza. Por último, as esculturas realistas. O que seria a escultura realista? São formas que carregam consigo os detalhes, assim, bem, como é que eu vou falar? Aquele ponto de vista assim, quase do cotidiano, porém os traços, aquela firmeza do olhar, tudo isso, Matilda, tudo isso vem da inspiração da escultura realista. Vocês podem observar que é completamente diferente. Olha essa mulher grega, essa escultura grega. Agora volta aqui para a escultura realista. Essa está bem próxima da realidade, né, professor? Sim,
Mas o que acontece? É realista. Olha essa daí. Quando você olha isso no livro, parece que isso aí é pequenininho, né? Mas esse bebê é gigante. Você imagina chegar numa exposição e dar de cara com esse bebê gigante. Isso daí, gente, começou em 1857, não é tão novo, né? É o realismo, né? Imprime uma realidade do sofrimento, da tristeza, reflexão, alegria e outros sentimentos como se estivesse em um plano fotográfico em uma certa ocasião real. Porque você olha esse bebê pela tela, você já fica assim, nossa senhora. Compreenderam? Então, aqui eu trouxe assim, características, só para vocês lembrarem aqui, por favor. Paleolítico, primeira característica, valorização do corpo feminino, né, principalmente destacar a relação da reprodução, esculturas primitivas, paleolítico. Depois eu trouxe a questão das esculturas egípcias. Uma das principais características, eles não tinham domínio do ponto de equilíbrio e assim eles faziam estátuas, esculturas fixas, não tinha movimento algum, as pernas sempre paralelas. Depois nós temos a grega, que ganha esse movimento e eles têm o domínio do ponto de equilíbrio, ok? E o corpo feminino, e aí também que começou essa questão. Você viu aquele filme 300? Aquele filme 300 tem uma parte até que o Leônidas, ele tem o exército lá de 300 homens bonitões, cabeludos, todos fortões, aquela coisa. Aquilo ali é o estereótipo. E ele rejeita um guerreiro que ele nasceu meio com uma corcunda, lembram disso? Aí ele vai Leônidas, aí aquele mesmo corcunda que traiu o Leônidas e ensinou a passagem por onde os bodes, né, os cabritos percorriam durante a montanha, e eles foram pegos de surpresa, entendeu? O Leônidas fez o quê? Ele subestimou que aquele rapaz não poderia se juntar ao exército dele, o exército estereótipo dele. Acabou que aquele mesmo rapaz destruiu tudo aquilo, né? Cuidado, hein? E por último, a realista, que está sempre retratando o quê? O sofrimento, a tristeza, a reflexão, a alegria. É muito bacana, ok? Para finalizar, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão enviar um pequeno vídeo da aula passada. A aula passada, da página 60, a hora da criação, é o boneco de luva. Você vai filmar, assim, 10 segundos, rapidinho, filma aquele bonequinho de luva que você fez, como se estivesse se apresentando, e me envia. Por quê? O combinado era que durante a aula no Zoom, vocês iriam... a aula do Zoom, vocês iriam me apresentar. Nós iríamos aqui fazer uma brincadeira, uma coisa toda. Como eu não vou poder, amanhã não seria garantia, eu fiz essa aula, videoaula, mas não tem problema não. Você filma rapidinho, pega a apresentação, oi, eu sou o fulano, entendeu? Igual o Henrique sem H, já até me enviou, assim que acabou a aula, ele me enviou na parte da tarde, eu gostei muito, parabéns para você. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Pega esse boneco e faz uma apresentação. Oi, eu fui feito de tal, tal, tal e meu nome é tal. E mostra o movimento. Por que tem que ter esse movimento? Por exemplo, vou pegar meu boneco aqui, ó. Quando você faz assim, ó, mostra o movimento, tá vendo? Ó, essa parte aqui ganha movimento. A orelha dele é muito fixa. Esse aqui seria reprovado, porque eu não posso vestir. Então você vai fazer um pequeno videozinho, manda por e-mail. Aí vocês já vão perguntar, professor, se eu não conseguir mandar por e-mail, eu posso mandar pro seu WhatsApp? Pode. Porém, coloca turma e nome, tá bom? Porque eu tô recebendo muito WhatsApp, muito e-mail, aí eu fico maluquinho. Você coloca lá turma e nome, tá bom? Desculpa eu não poder estar aqui presente, né, na aula pelo Zoom, mas semana que vem com certeza eu já vou estar aí com você, vou estar aqui com vocês na aula do Zoom. Muito obrigado, até semana que vem.